Sobre Deus, ele é bem mais silencioso do que a gente gostaria. A gente para fora do jardim, aquilo foi um castigo mesmo. O mais difícil para mim durante esses anos, meio século de relacionamento com Deus, é continuar a crer sem sentir, sem ver, sem tocar. Andar por fé e não por vista. Esse foi o maior desafio. Você continuar crente sem a evidência dos sentidos. Filho, não. Você não vai me tocar, você não vai me ver e você não vai me ouvir. Aguenta aí, continua crendo que vai chegar um momento. Eu conheço o reverendo Nicodemos há muitos anos. Quem me apresentou a ele foi o reverendo João Campos, no Recife, em Pernambuco, nos anos 70. Eu já era pastor em Manaus e entrei com o meu programa de televisão em Pernambuco e todo o Nordeste, e aí fiquei subitamente bastante conhecido lá. E o reverendo João Campos, que já partiu, que está com o Senhor já há muito tempo, era muito amigo de um dos meus pais e predecessores na fé, o reverendo Antônio Elias. Foi através deles que nós fizemos amizade. E numa das muitas idas que eu passei aí de 2 em 2 meses a Recife, o João Campos me apresentou ao Nicodemos, que era um seminarista, estava entrando no seminário presbiteriano de Recife, onde depois ele namorou a filha do reitor, veio a casar com ela, era o reverendo Francisco, um holandês, um homem piedoso e muito culto, que me convidava com muito carinho, amor, gentileza para dar aula lá, e ele reunia, fazia umas manhãs, umas tardes. Houve um período que eu fui sexta, sábado e domingo, reuniam todas as turmas e eu ministrava enquanto era pastor em Manaus. Então, o Nicodemos eu já conheci como um rapaz sério e que tinha uma sede, uma fome muito grande de uma experiência profunda com Deus, que ele chamava de um avivamento que ele queria experimentar. Um dia conversamos longamente, andando pela praia, mais de uma vez, e ele abrindo o coração com toda a franqueza e sinceridade. Pois a vida prosseguiu, a gente teve muitos encontros no curso da existência, e alguns bem a menos. Ele me visitou, eu creio que umas 2 ou 3 vezes no Rio, antes de ir para a África do Sul estudar. Chegamos até a cogitar a possibilidade de que na volta ele trabalhasse comigo na Vinde, enfim, mas não aconteceu. E depois disso ele seguiu uma carreira de natureza ministerial, pastoral e depois político-eclesiástico, já nos últimos anos ou décadas da vida dele. Então, eu quero dizer tudo o que eu vou dizer com todo amor, respeito, reverência e dignidade, porque ele é digno de todo o respeito e carinho da minha parte. Sabe, meu querido amigo Nicodemos, eu tive essa experiência que você diz que tem sido a coisa mais difícil nesses 50 anos de caminhada de fé para você. Eu tive essa experiência no início, mas nós tivemos jornadas espirituais muito diferentes. Você acabou prosseguindo na sua jornada de espiritualidade e fé dentro da academia, do sistema, das doutrinas, do estímulo à racionalidade teológica, a uma busca de sistematização, de tentar fazer as coisas entrarem numa engrenagem de sentido lógico doutrinário.
E eu fiz um caminho diametralmente oposto. Eu me converti querendo morrer, a minha experiência com Deus foi precedida por encontro, choque, baque, luta, guerra interior, sofrimento, angústia, sofreguidão, existencialidade. Depois que a dimensão da existencialidade, onde Deus deixou de ser alguém fora e passou a ser uma realidade dentro de mim, se estabeleceu, então eu nunca mais tive a ausência de Deus, a saudade de Deus, nunca mais tive que sofrer a espera de Deus, como Rubem Alves dizia, que Deus é saudade, um Deus externo, dele a gente sente saudade, está separado pelo espaço-tempo ou por qualquer interposição dimensional, a gente sente saudade. Agora, quando você aludiu a Jesus há 2000 anos, que foi pegado, tocado e apalpado, essa é uma experiência histórica também, que precisa ser transcendida. E que pela misericórdia de Deus, só pela misericórdia de Deus, eu transcendi isso em mim há muitos anos atrás. E eu passei a perceber que quem não tinha tido convívio diário e cotidiano com Jesus durante aqueles 3 anos e alguns meses, como foi o caso de Paulo, conheceu, todavia, Cristo Jesus muito melhor do que aqueles que tinham conhecido apenas Jesus, o Cristo, como Pedro e os outros apóstolos. Eles foram discípulos de Jesus, o Cristo. Paulo se tornou discípulo de Cristo, que se manifestou em Jesus. Isso não é só um conjunto de frases, isso faz uma diferença existencial brutal. De lá para cá, nesses 2000 anos, ninguém mais teve a experiência com Jesus, o Cristo. Mas milhões de pessoas tiveram a experiência, a vivência com Cristo que se manifestou em Jesus. Isso muda tudo, isso tira o eixo da cognição externa de um Deus a quem a gente relaciona a sensorialidade, a sensibilidade, a tocar, a tanger, a ver, a ouvir, que passa a ser uma coisa completamente infantil, distante e desnecessária, e você passa a experimentar aquele que não está em algum lugar fora de você. Ele habita você. Cristo em vós é a esperança da glória. Quando Paulo disse o que disse, que enquanto ausentes dessa experiência física com Jesus, nós estamos distantes da experiência sensorial, que é óbvio, ele estava falando com a comunidade, para quem tudo era muito básico. Gente que queria pegar, tocar, sentir, mas ele próprio, Paulo, já tinha passado disso há muito tempo. Ele estava nos convocando, era para experimentarmos a altura, a profundidade, a largura, a extensão, provar o amor de Cristo, que excede a toda a sensorialidade, entendimento, intelectualidade, busca tátil. Tudo isso tinha ficado para trás. E às vezes o que me dá muita tristeza é ver que nós estamos cheios de gente fiel, piedosa, que ama de fato o Evangelho de Jesus, mas que não teve essa virada existencial. E essa virada só acontece quando você se joga no abismo da fé. E acabaram-se as perguntas, as questões. Agora tudo tem a ver não mais com o fato de eu crer em Deus. Houve um tempo que eu cria em Deus. Especialmente nos 2 primeiros ou 3 primeiros anos da minha fé, eu cria em Deus, em Jesus. Mas depois disso, as experiências da realidade de Jesus na minha vida
da presença, da intervenção, da oração, da resposta, do gozo, da habitação, da plenitude, da expressão que brota de dentro e emana e contagia tudo e todos do lado de fora, tomou conta de mim de maneira tão imensa nesses 54 anos de jornada espiritual com ele, que eu entendo perfeitamente aquilo que Carl Jung disse, quando indagado: você crê em Deus? Ele disse: claro, em Deus eu já criei, hoje não mais, hoje eu sei Deus em mim. Isso decorre de você ter visitado o inferno, os céus, as dimensões todas dentro de você, e aonde Deus deixa de ser uma busca do lado de fora, ou evidências apologéticas que o justifiquem e o validem, e passa a ser uma realidade mais poderosa do que a admissão da sua própria realidade corpórea, tátil, visível, tangível e palpável. É Cristo em mim, explodindo glória, é o grávido de Deus em Cristo, com as pulsões todas do Evangelho brotando em cada um de nós. E isso não tem idade para a gente experimentar. Tem gente que experimenta logo, como foi meu pai, que parece que já nasceu dentro disso. Eu demorei uns 2 ou 3 anos para abrir os olhos dentro dessa realidade, que é de fato a promessa de Jesus. Eu neles, tu em mim, e nós habitando neles. Isso não é uma doutrina, isso é uma factualização existencial poderosa. É o que altera toda a vida da gente, é o que nos dá alegria para viver, é o que vence toda a depressão, é o que faz a morte virar brincadeira e desaparecer, e a existência inteira ficar tomada de peso de glória. Eu sei que na teoria você sabe disso. Eu estou propondo que não é tarde para que você mergulhe de cabeça, com todo o amor que eu sei que você tem por Jesus e pelo Evangelho. E não me entenda mal, estou dizendo isso com todo o carinho do meu coração, não só para você, mas para muitos outros que identificam-se com você e sentem-se ainda do mesmo modo. Isso tudo passou. A gente já não está mais em Jesus o Cristo. A experiência hoje é com Cristo, que se revelou em Jesus.